Começando agora mais um Retratos Podcast. E dessa vez, agora cenário novo, estética nova, ambiente totalmente diferente, reformulado. E a ideia aqui é realmente trazer um pouquinho mais de qualidade, de aconchego para você que está assistindo também. O ambiente já era legal, a gente já se preocupava muito com essa questão estética, mas agora nós decidimos melhorar um pouquinho mais ainda. Espero que você curta, já conta aí nos comentários também o que você achou de tudo isso, dessa pegada nova, dessa cara nova, se ficou mais legal ou não. E para esse episódio, eu tô com um cara aqui que ele decidiu tomar um rumo diferente na vida dele, diferente de tudo que a maioria das pessoas faria e normalmente faz. E eu quero realmente entender com esse cara por que ele fez isso e qual que foi a decisão que virou a chave na vida dele, na cabeça dele, para ele realmente se entregar no que ele faz. Hoje eu quero conversar aqui com o Gabriel Rocha. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Não, prazer é meu de estar aqui. Gabriel, para quem não sabe, ele é missionário e hoje a função dele está sendo exercida na África, né, Gabriel? Sim. Hoje no continente africano em 3 países: Quênia, Uganda e Sudão do Sul. E a ideia é conversar um pouquinho para entender o porquê que ele decidiu fazer isso com a vida dele e o que passou na cabeça dele. Porque a ideia do nosso podcast é realmente entender como as pessoas saíram do ponto A, chegaram ao ponto B, quais foram os planos que elas pensaram para a vida delas para fazer isso e tentar aprender com isso. E a ideia é tentar entender realmente com o Gabriel o que ele fez para fazer isso acontecer. Mas antes, deixa eu te falar uma outra coisa rapidinho. Porque assim, cenário tá bonito, tá tudo bonito, mas nós contamos com a ajuda de algumas pessoas. E uma dessas pessoas foi uma fábrica de cadeiras, que é a Cadeiras Amazonas. Sullivan, coloca aí pra gente, por favor. Cadeiras Amazonas. Então, se você precisa de cadeira realmente, se você precisa estruturar a sua empresa e tá precisando de cadeira, já fala com eles. Eu vou deixar o link deles aqui também na descrição. Vai lá, eu tenho certeza que você vai curtir demais. Essas cadeiras que nós estamos usando são deles. Então, durabilidade extrema, aguenta peso que vocês estão vendo nessa cadeira, conforto extremo. Então, já chama eles lá também. Eu tenho certeza que o preço vai agradar vocês demais também. Não perde essa oportunidade. Então agora vamos conversar aqui com o Gabriel. Gabriel, vamos conversar um pouquinho. Me conta, cara. Quanto tempo faz que você tá na África? Olha, desde a primeira vez que eu fui enviado, a primeira vez que eu fui enviado foi em 2018. Pelo pastor Márcio Amorim. Caramba. Esse Peicase, que naquela época, no seu momento, era o secretário internacional de missões da nossa igreja. E ele foi responsável por me enviar, primeira vez ainda solteiro, no ano de 2018. Caramba, era ele mesmo que cuidava dessa parte de missões, então. Sim, era ele. Então ele foi o responsável. Na verdade, já tinha um casal que morava lá de brasileiros, né? Que tocavam o projeto da nossa igreja lá. E ele achou por bem me enviar para trabalhar com eles. Inclusive, queria que deixar um abraço muito grande para os dois, o Christian e a Iris, que eles tiveram uma filha lá em Uganda, que foi a primeira criança branca a nascer na região, na história do lugar ali. Caramba, Então, que legal. quando eu falo criança branca, criança estrangeira, né? Ok. Foi o primeiro estrangeiro a nascer ali. Christian e Iris, um abraço enorme para vocês, que Deus abençoe. Débora, nós amamos vocês. Então aí a partir daquele momento a gente começou a trabalhar junto. Eles depois de um tempo resolveram voltar para o Brasil e eu ainda fiquei um tempo lá, mas logo depois também já retornei e bom. Então calma, você foi para lá a primeira vez com quantos anos? Eu tinha 21 anos. Cara, então quanto tempo faz que você tá lá? Eu tinha 21 anos. Olha, desde que eu fui a primeira vez são 8 anos. Caramba! 8 anos que eu fui a primeira vez. Tiveram alguns intervalos, né? Eu ainda voltei para o Brasil. O pastor Márcio novamente me enviou assim que eu cheguei aqui. Eu tive que retornar por problemas de documentação, de visto. O pastor Márcio me enviou para morar e trabalhar com o nosso pastor em Buenos Aires, na Argentina, por um ano. Eu morei lá também por um ano. Que legal. E aí tive que voltar por conta da pandemia. Fiquei esse tempo da pandemia aqui, acabei conhecendo minha esposa.
longa história. E acho que eu vou poder ter a oportunidade de contar um pouquinho mais aqui de como aconteceu. Mas hoje nós, como casal, ficamos 1 ano e meio sem intervalos no campo missionário e viemos para o Brasil para resolver algumas questões, mas já estamos voltando. O que é um missionário? Um missionário, na verdade, ser missionário é obedecer um chamado de Deus. Tem muita gente que coloca, como que eu posso dizer, coloca condições para ser um missionário. Não sou missionário porque eu fui pregar a palavra de Deus na África. Não sou missionário porque eu fui pregar a palavra de Deus em outro estado, em outro município, enfim. O missionário, no meu ponto de vista, é aquele que entende o porquê ele está ali, ele vive aquela vida com Cristo, certo? Ele entendeu que ele precisa compartilhar daquilo, do mais precioso que ele recebeu com outras pessoas, independente de lugar, do momento, se é na esquina da sua casa, se é na sua escola, se é no seu trabalho, se é do outro lado do mundo. Isso depende muito da vocação da pessoa, né? Então tem chamados específicos. Uns foram chamados para outro lado do mundo, outros foram chamados para outro lado da rua. Okay. Né? Então, ser missionário é isso, é compartilhar do amor, da bondade, da salvação com outros, independente da situação e do lugar. Caramba, legal. Por que eu te fiz essa pergunta? Esse é um podcast de um cristão, mas não necessariamente para cristãos. Então, algumas perguntas que eu vou te fazer, você pode até assustar talvez, por serem perguntas rasas. Mas são perguntas realmente para tentar fazer essa ponte para que todo mundo entenda esse nível de conversa. Porque se a gente puxa só uma conversa de vocabulário de igreja, muitas vezes metade das pessoas não entende nada. A gente vai aqui ficar conversando 2, 3 horas e metade do pessoal que está assistindo acabou, não entendeu nada. Então, muitas vezes esse tipo de pergunta que eu faço é justamente por isso, para criar essa ponte, esse elo de ligação, para todo mundo entender e chegar junto nessa conversa. Quando que você decidiu que você seria um missionário? Eu, na verdade, eu não decidi. Foi o Senhor que decidiu por mim. Eu só te cortando rapidinho. O Danilo, quando veio aqui, ele fez... o Danilo, o pastor Danilo, tem episódio dele aqui. E o pastor Márcio, que foi citado aqui já também tem episódio dele aqui, tá? Então já fica esperto nisso aí. Mas o Danilo, quando ele veio aqui, ele falou uma frase que pra mim pegou demais, que é: o escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. E é exatamente isso. Porque eu, desde criança, desde os meus 7 anos de idade, fui apresentado ao Evangelho. O Evangelho foi apresentado a mim, na realidade. E eu nunca entendi muito bem o que era ser cristão. O que era criança ainda, enfim. E aí o tempo foi passando e eu fui me afastando daquilo que eu tinha aprendido na igreja, com a minha avó, a mãe do meu pai, que sempre foi uma mulher de Deus, uma mulher que buscava, até hoje busca pela família. E eu fui me afastando daquilo. Eu me afastei do Senhor e eu não queria saber de nada. Na verdade, eu nunca fui muito de bagunça nem nada, mas eu simplesmente não queria compromisso com a igreja, não queria compromisso com Deus. E aos 17 anos eu arrumei um emprego, meu primeiro emprego. Nós morávamos na capital, São Paulo, na zona norte de São Paulo. E eu arrumei um emprego e eu estava super empolgado e tal. Jovem aprendiz, estudava, trabalhava 4 dias na semana e fazia curso uma vez na semana pela empresa, né? Capacitação e tal. E para mim entrar no curso às 7 da manhã, eu saí de casa às 4 da manhã. Nossa! Que era muito longe. Aquele esquema, aquela vida doida de São Paulo, né? E aí teve um dia que eu saí de casa. Ô Sullivan, pra ele fugir de São Paulo, ele resolveu ir pra África. E parece doideira, mas você vai entender. E aí no meio do caminho eu passei muito mal no metrô, tava na estação de metrô, na estação Belém do metrô mais especificamente. E eu tava esperando o metrô pra mim chegar até onde eu tinha que chegar e eu passei muito mal. Passei mal, procurei ajuda do segurança e, enfim, não lembro mais de nada, fui acordar no hospital. Caramba, nesse nível? Fui acordar no hospital do Tatuapé. E quando eu caí em si, eu falei, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né? Enfim, fiquei 11 dias internado
Ô, Pra louco. ser, sim, para ser diagnosticado com epilepsia. Ô, louco. Sim. Fui diagnosticado com epilepsia e dali pra frente começamos tratamentos com remédios fortíssimos. Saí do hospital num dia, no outro dia os meus pais, infelizmente, acabaram sendo despejados da casa onde a gente morava. Nós pagávamos aluguel e eles estavam numa situação meio complicada. E fomos todos morar com a minha avó, que morava na mesma calçada de casa. Só que eu estava muito doente e a situação que eu estava ali, dormindo no chão e tal, não por conta da minha avó, mas por conta da situação, não tinha espaço Sim, realmente claro. para todo mundo. Eu decidi, não, vou embora para casa dos meus avós maternos em Minas, Santa Rita do Sapucaí. Ok. Então cheguei lá e, bom, a situação de saúde continua a piorar, e eu convulsionando 3 vezes por dia Louco. e passando muito mal mesmo. Foi uma situação bem complicada. E eu já conhecia o Senhor, mas aí então souberam, né, que eu estava doente, e o sogro da minha tia, que hoje é o meu pastor, o pastor Cláudio, né? Eles fizeram uma campanha na casa da minha avó, que nós estávamos morando com a minha avó, acho que se eu não me engano foi de 7 semanas, durante 7 semanas, todo um dia na semana, né? E dali Deus começou a trabalhar e eu não via solução, porque todo médico que ia, epilepsia pro resto da vida, você vai ter que tomar remédio pro resto da sua vida, você não vai poder dirigir, você não vai poder ficar na frente de um fogão sozinho, você não vai poder isso, você não vai poder aquilo, você não vai poder, vai precisar. Praticamente é uma sentença de morte. Né? Sim, eles me sentenciaram a viver dependente de alguém pro resto da minha vida. E aí um dia no culto, já depois da campanha, um dia no culto, resolvi aceitar a proposta de descer as águas do batismo, né? E isso já com 17 e 18 anos. Sim, 17 anos ainda. Foi tudo num período muito curto que aconteceu ali. E aí o pastor perguntou, olha, quem quer se batizar e tal? E eu, sem saber o que eu tava fazendo, sem ter muita noção do que eu tava fazendo, levantei a mão. Aí foram lá, anotaram meu nome. E eu não quero nem aconselhar ninguém que faça isso, tá? Por favor. Mas eu decidi, a partir do dia do meu batismo, não tomar mais os medicamentos que eu tava tomando. Nossa. Então eu falei assim, eu falei com o Senhor, eu falei, não, Deus, olha, a partir de hoje não quero mais. Inclusive no dia do meu batismo, minha mãe me deu os remédios antes da gente sair do batismo, eu entrei no banheiro, fingi que ia tomar, dei descarga, joguei tudo. Nossa. Foi. E a partir daquele dia, eu nunca mais tive uma crise convulsiva, eu nunca mais precisei tomar remédio pra nada. Até gripe às vezes é difícil de pegar. Caramba. Então eu acredito que a partir desse momento foi que eu entendi que o Senhor tinha alguma coisa comigo. E eu lembro que na época que eu estava internado, antes de tudo isso acontecer, eu estava em época de exército, né? E aí a minha mãe foi levar um papel do hospital para o comandante que estava lá fazendo a seleção e tal, e ele, sem conhecer a minha mãe, sem me conhecer, falou para ela, olha, diga para o seu filho que ele precisa estar mais próximo de Deus. Nossa. Minha mãe lembra dessa história, ela não me deixa de forma nenhuma mentir. Então, assim, a partir desse momento eu comecei a entender. E no ano de 2017, a convite do meu próprio pastor, vim fazer a ETO, Escola de Treinamento de Obreiros, aqui em Mogi Guaçu. Ok. E durante esse período, inclusive, o Danilo, que já foi citado, era o meu coordenador. E durante esse período foi aonde o Senhor falou comigo, falou o meu coração, olha, eu te quero lá. Eu não compartilhei isso com ninguém, isso ficou entre eu e o Senhor. Aliás, compartilhei com o Danilo só, que também era meu discipulador na época. Ok. E a partir daquele momento eu entendi que realmente o Senhor tinha algo comigo. E a decisão foi feita. Logo depois de terminar a escola de treinamento de obreiros, recebi uma ligação do pastor Márcio 10h30 da noite e falou assim, o pessoal que me conhece pelo meu sobrenome, Rocha, e aí Rocha, bora pra Uganda? E aí eu tava meio sem reação, né, então eu falei assim, opa, bora, agora. Ele respondeu assim, Foi, na lata? bora. E aí, do momento em que ele me ligou até o momento em que eu pisei em solo africano pela primeira vez, foi um intervalo de 1 mês e meio, 2 meses no máximo. Foi tudo muito rápido. Caramba. Foi. Nossa. Cara, e isso dessa primeira vez você ficou quanto tempo lá já?
Eu fiquei 6 meses. Eu cheguei lá, o casal já estava lá. Como citado aqui, eles tiveram uma filha lá. Acredito Ok. que a Débora estava com 6 meses de idade. E eu cheguei lá e eles que me deram as primeiras instruções e tal, de como funcionava o lugar, a cultura. E eu lembro que eu cheguei lá muito empolgado, porque eu falei assim, eu sei falar inglês, né? Então pra mim não vai ser problema e tal. Eu cheguei lá muito empolgadão. E quando eu cheguei lá, cara, eu não entendia nada do que o pessoal falava, não conseguia me comunicar. E eu fiquei muito frustrado. Eu falei assim, nossa, poxa vida, eu sei falar inglês, mas não parece que o negócio não tá funcionando direito aqui, né? E, e foi no ano de 2000, eu embarquei no dia 26 de setembro de 2018 para lá. E fiquei esse período de 6 meses. Quando eu completei 5 meses, o casal precisou voltar por Ok. umas questões de documentação da filha deles, da Débora. E também para apresentar a criança para a família, não conhecia e tudo mais, eu fiquei lá um mês sozinho. E aí, depois desse um mês sozinho, por conta de questão de documento, eu precisei retornar ao Brasil. Se não teria ficado também. Senão, teria ficado lá diretão. Caramba. Foi. E a gente não tinha muita instrução, não sabia muito das coisas. E ficou um negócio muito em aberto, né? Ah, qual que é o problema? Ah, você não pode ficar aqui por mais do que 6 meses, tá? Mas e aí, como é que eu posso resolver isso? Ninguém sabia. E aí ficou um negócio meio desconjuntado ali. Eu tive que voltar pro Brasil. Nossa. Foi. E aí você voltou nessa época, aí com 18 anos. Aí eu já estava com. Eu completei 22 anos em Uganda, primeira vez que eu fui. Eu já estava com 22 anos. Ah, ok. Então, nesse É intervalo verdade. entre os É verdade. 17 e isso tudo que aconteceu entre os meus 17 e os meus 20 É que anos de nesse idade. intervalo teve a escola aqui também. Sim, aqui. Eu fiquei um ano aqui no centro de convenções, estudando. Cara, que louco. Que legal. E aí, qual foi o primeiro choque de realidade que você teve lá? O primeiro choque de realidade é você chegar num lugar primeiro que não tem aguinha na torneira. Você abre, tá com sede, vai lá, abre água, abre a torneira, né? Bebe um copo d'água. Não ter energia elétrica da forma que a gente tem aqui em abundância. E energia elétrica ela funcionava da seguinte maneira: a gente pagava, mas ela funcionava 4 dias e não funcionava 2, entende? Ou às vezes até mais. E aí a gente aprendeu, eu tive que aprender a conviver com a luz de lamparina, né? A querosene, ficava aquele fedozão dentro de casa. Mas eu acho que o primeiro choque de realidade foi entrar num lugar onde eu estava comentando isso hoje com alguém. Você chegar num lugar onde o básico pra gente aqui no Brasil, pra eles, é luxo. Nossa. Então, assim, você fala assim, poxa vida, onde é que eu tô, né? Ou Tipo o quê? água encanada, energia elétrica, você. Isso lá é luxo? Isso lá é luxo. Geladeira. Então, assim, às vezes a gente tinha um frigobarzinho lá que funcionava muito, muito, muito. Assim, tava quase parando. Então a gente tinha que comprar o que a gente ia comer no dia para comer no dia e no outro dia, às vezes tinha que sempre optar por coisas que não estragavam tão rápido Uma e na tal. diária ali. Só. Sim, e também a questão de eu tive a primeira experiência de comer insetos, né? Foi nessa vez também, foi. Eles traziam pra gente tem como se fosse uma tira no meio da folha de bananeira, assim, que ela é bem rígida. Então eles pegavam os grilos e eles colocavam eles intercalados, assim, de um lado do outro, de um lado do outro, Um saia espetinho. vendendo. E saia vendendo. E aí a gente chegava lá, alguns deles estavam vivos, tirávamos as asas, as perninhas, fritava ali com cebola e mandava ver. Caramba. E aí? Qual a primeira vez? Comeu tranquilo? A primeira vez foi estranho, né? Sempre é estranho, porque você olha para aquele negócio e fala assim, eu não vou comer isso aqui, né? Mas é questão de costume. Questão de costume. A missionária Iris, que morava com a gente lá, ela não era chegada, não, ela não comia. Mas eu e o Christian, nossa, a gente comia, mas comia assim, de baldada. Ô, louco. Então é gostoso. O gosto é parecido a camarão, sabe? Ok. Não chega a ser um camarão, mas é parecido com camarão. E, e aí, questão de costume, você estava falando
das diferenças, né, dos choques. O clima também choca muito, que é um lugar extremamente quente. É, a cultura, a relação interpessoal das pessoas lá é diferente. Um casamento, um relacionamento entre marido e mulher é diferente. Então você vê que a mulher, o papel da mulher lá é, é procriar, cuidar dos filhos e servir o marido e só. Caramba. Então e o que foge disso é anormal. Então esse foi o primeiro choque, foi um choque cultural, né, que a gente chama de choque cultural. Eu chegar num lugar que é uma cultura completamente diferente da minha e eu não saber de primeiro instante como agir, como me posicionar mediante aquelas situações. Isso foi bem complicado. E aí, o que você fez? Olha, o tempo me ajudou muito, a convivência com eles me ajudou muito, e o fato de entender, tem uma outra coisinha que a gente chama de processo de aculturação. Então eu me dispus a viver esse processo de aculturação, ou seja, eu não estou no meu país, Ok. não estou na minha cultura, é tudo diferente, e eu estou aqui para viver como eles. Ok. Então eu me lancei a viver como eles lá, isso me ajudou muito. Legal. Muito, muito mesmo. Então, assim, foi um pouco difícil, mas deu certo. Mas hoje já é tranquilo, então. Ah, sim, sim. Eu Hoje também todo já, esse tempo lá. sim, hoje é bem tranquilo, é bem Mas tranquilo. puxando esse gancho, então, dos insetos, só pra gente finalizar e pincelar isso, o que foi de mais diferente que você já comeu? Eu acho que o mais diferente que eu comi foi o próprio grilo. É porque, assim, as crianças, você vê as crianças, eles pegam, eles comem vivo, assim, do jeito que tá, eles tiram a asa e comem. E era até engraçado que alguns deles faziam uns desafios. Ah, eu duvido você comer assim. Aí eu fui querer fazer graça, sabe? Pegar um ali pra... Comi, mas comi meio na base do... Ah, tá duvidando? Eu vou fazer, entendeu? Mas eu acho que o de mais diferente que eu comi foi o grilo. Mas o de mais diferente que eu já vi eles comendo foi o rato. Oi? O rato. Eles comem rato. Eles comem rato. É o que tem de carne na frente. Sim. A proteína que nem a gente come aqui, uma carne de vaca, né, não é uma coisa tão comum lá. E quando a gente vai no açougue, a gente vai na feira, na venda, as carnes ficam lá estiradas, em cima de lona, entende? E às vezes a gente não sabe quanto tempo aquilo está ali, ou como é que Ah, funciona. E o acesso, o pagar para ter uma carne para eles é uma coisa impossível. Então, o de mais comum ali é a cabra, carne de cabra, né? Que tem bastante. ok. Em algumas regiões, o rato. Caramba, não imaginava. Não imaginava. Cara. E aí? Como é falar de Deus em um país totalmente diferente, numa cultura totalmente diferente? Como é a experiência de chegar num lugar desse que você não conhece nada, literalmente? Como que é recebido? Como que é isso? Então, é, ali na região onde a gente vive, tem uma concentração que a gente, aliás, perdão, na região da Uganda e do Sudão do Sul, ainda tem uma concentração muito grande de religiões extremistas, certo? Lembrando que o foco da missão nunca foi levar religião a ninguém, sempre foi pregar a Cristo, né? Porque nós sabemos que a salvação está no Senhor Jesus Cristo, Ok. só nele. Nós servimos a uma instituição que leva no meu coração, amo, mas o foco é pregar a Cristo. Ou seja, não é ficar colocando placa de igreja. Não, nós levamos a Cristo. Legal. Através da ICPI, mas levamos a Cristo. Ok. E você, eu me lembro de que tinha muitos pais, porque nosso foco sempre foi criança desde o começo, desde a primeira vez que eu fui morar lá. E os pais às vezes falavam: mas vocês vieram aqui para mudar a nossa religião, vocês estão muito enganados, vocês não vão conseguir, né? Se o intuito de vocês é vir aqui mudar a nossa religião, vocês estão perdendo tempo, vocês não vão conseguir. E ainda depois que o Christian e eles voltaram para o Brasil, eu fiquei esse um mês lá sozinho, eles me procuravam, porque o projeto que a gente fazia, ele tinha parado por conta dos dois terem precisado, ter tido a necessidade de voltar para o Brasil.
E aí eles falavam, quando é que vocês vão voltar a ensinar nossas crianças? Então, os mesmos que estavam ali praticamente nos tirando dali, né? Se você quiser mudar nossa religião, sai daqui, que isso não é de interesse nosso, eram os mesmos que nos buscavam. Mas os desafios são muitos justamente por conta disso. A cultura africana em si, ela vem de séculos e séculos e séculos enraizada em tantos misticismos, tantas outras coisas. E a gente sabe que aonde o evangelho chega, ele transforma. E isso não é por força humana, né? É o próprio Espírito Santo quem faz. Exato. Então, os desafios são esses, é ter que encarar essa realidade com uma expectativa de como eles vão receber isso. Tipo, tá, eu vou lá, vou falar de Cristo, vou apresentar Cristo para eles, e aí? Como que eles vão receber isso? E existe um processo muito importante nisso que eu costumo dizer que para ganhar alguém para Cristo, no contexto que a gente vive, eu tenho que ganhar essa pessoa primeiro para mim. Ok. Então eu tenho que ganhar a amizade dela, a confiança dela, para mim poder apresentar Cristo. Então essa foi uma estratégia que a gente encontrou pensando justamente nisso. Como é que eles vão? Como que eu vou chegar neles para falar de Cristo, né? Como que eu vou chegar neles para apresentar um Senhor que eles não conhecem, sendo que eu não tenho confiança deles? Então, é trazê-los primeiro para nós, para a gente poder apresentar o Senhor. Então, o primeiro ponto nesse sentido é gerar conexão. Sim, isso é muito importante. Você consegue alguma aproximação se essa conexão não for genuína? Não, é impossível. É impossível porque eles já vêm de uma cultura da época dos colonizadores e tal, da barganha. Eu ouço o que você tem para me dizer, mas você tem que me dar alguma coisa em troca. Então, não tem como isso não ser genuíno, não acontecer de uma forma genuína, fora desse contexto, porque a gente está gerando uma conexão para algo muito maior e a gente não está fazendo barganha em nada. Então, assim, isso quem faz é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Então, é algo genuíno e não tem como ser, isso não tem como existir se não for uma conexão genuína. Exatamente isso que eu te perguntei, por quê? Aqui no podcast nós já falamos vários episódios sobre vendas, técnicas de liderança e tudo mais, e muitas vezes foi citado realmente isso. Esse ponto em comum de ter interesse de fato pelas pessoas. Então, cara, você não vai conseguir vender nada pra ninguém se você não se interessar por essa pessoa de fato. Que senão vira só aquela coisa de você empurrando alguma coisa goela abaixo da pessoa. E a pergunta pra mim acabou fazendo sentido, por isso que eu falo, cara, olha que louco. Até nisso, o ponto em comum genuíno tem que ser realmente esse interesse e tudo mais, porque senão você não consegue mostrar Deus pra pessoa. Então a pessoa primeiro tem que te conhecer, você gerar, de certa forma, essa credibilidade pra pessoa, para que depois ela venha conhecer o Deus que está na sua vida. É mais ou menos isso? Sim, é literalmente isso. É literalmente isso. E você falou você falou uma coisa bem interessante, para ela conhecer o Deus que você serve, o Deus que está na tua vida. E isso só também é possível através de testemunho. Porque essas pessoas, por mais que talvez elas não conheçam o Deus que a gente serve, se a gente prega, se a gente fala uma coisa que a gente não demonstra, que a gente não vive, isso acaba se tornando literalmente uma hipocrisia. Sim. E eles têm um tato muito, muito sensível para isso. Por mais que talvez sejam pessoas que não tenham muito estudo, que não tenham, né, muita instrução, mas eles têm um tato gigantesco para isso, tudo que é relacionado à relação interpessoal, eles têm esse tato. Quase um sexto sentido. Sim, é literalmente isso. Então, isso é necessário, criar essa conexão genuína com as pessoas. E a gente vê que isso é genuíno a partir do momento em que os 3 primeiros meses que eu morei lá com a minha esposa, dessa última vez que nós fomos já casados, né? Nós temos um pastor ali que nos ajuda muito, que é o Patrick.
Ele é sul-sudanês e é ele que enquanto nós não estamos lá, ele que ajuda, que administra tudo lá. E o Patrick, ele recebeu a notícia que eu estaria indo morar no Quênia, assim, no momento em que os missionários responsáveis por nos levar para o Quênia falaram, e aí, quanto tempo você planeja morar no Quênia, né? E quando ele ouviu a palavra morar, ele se assustou. E ele começou a chorar na mesa, que foi uma coisa que me surpreendeu. O Patrick sempre foi uma pessoa muito cuidadosa, carinhosa, amiga, mas eu vi ele chorando, eu falei, cara, eu não acredito nisso. E ele sente, e todas as vezes que a gente viaja do Quênia, que é onde a gente reside hoje, para o Sudão e a gente precisa voltar, ele chora. Mesmo sabendo que a gente vai voltar, ele chora. E é sobre isso que a gente fala nesse momento, né? Sobre conexão genuína. Uma amizade genuína, uma coisa que você vê que não tem falsidade, não tem interesse de nenhuma das partes. Né? É uma coisa bem genuína mesmo. Você falou que lá você não tem acesso a todo tipo de comida que a gente tem aqui. Que lá você não tem o mesmo acesso fácil à energia elétrica, nem à água direito. Agora tem já o poço lá também, né? Que foi reaberto. Sim. Mas até um tempo atrás ele não estava funcionando de novo, né? Não estava. Não estava. Ali, para poder explicar um pouquinho mais a situação, né? Nós residimos no Quênia. Ok. E a gente, a cada mês e meio, nós viajamos 25, 26 horas do Quênia até o Sudão do Sul. E ali no Sudão do Sul, nós tínhamos um poço, temos ainda, né? E esse poço foi furado se eu não me equivoco, há mais ou menos uns 10 anos, eu não sei mais ou menos, não sei exatamente quanto tempo faz. Só que eles precisaram fugir dali por conta da guerra civil. Então eles fugiram, ninguém mais tomou conta do lugar, ficou tudo abandonado. Verdade, tem mais esse detalhe lá ainda para ajudar. Então eles fugiram de lá por conta da guerra civil e não tinha mais como ninguém tomar conta do lugar. E a bomba, por não ser usada por muito tempo, a bomba do poço acabou sendo enferrujada. Ficou enferrujada e inutilizável, porque a água não era de boa qualidade. E faz uns meses que, graças a Deus, nós conseguimos recursos para reformar essa bomba e arrumar esse poço. E é o único poço que nós temos ali num raio de 5 quilômetros. Então, Nossa. a comunidade que vive num raio de 5 quilômetros ali, aquela única fonte de água deles. E graças a Deus nós estamos ali. Mas e sem isso? Sem isso, eles provavelmente teriam que caminhar uns 8, 9 quilômetros para pegar água. Então calma. Acordei no meio da noite, estou com sede. O que eu faço? Se não tiver um galãozinho de água do seu lado, vai ficar com sede até o outro dia poder buscar. Caramba. É nesse ponto que eu falo para você. As coisas que para nós é tão simples aqui no Brasil, para eles lá se torna uma coisa assim muito grande. É tão fácil, que nem eu falei, eu pegar uma garrafinha de água na geladeira e colocar do lado da minha cama para eu tomar quando eu precisar. Sim. E até hoje, com as garrafas térmicas, né, copo térmico mantém a água bem geladinha. E lá é uma coisa que para eles é uma realidade um pouco fora do normal. Caramba. E aí, como é a experiência de um culto lá? A experiência de entrega deles é muito incrível. Muito interessante, porque eles não têm nada. Eles não têm nada. Aos nossos olhos, né, aos olhos de quem cresceu com tudo, eles não têm nada que eles possam chegar na igreja e falar: ah, Senhor, obrigado. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Eles não têm uma lista do que eles possam falar para agradecer no que diz respeito ao material. Mas quando você chega na igreja, você vê a entrega deles, pessoas que caminham quilômetros para chegar na igreja. Estou falando de 7, 6 quilômetros caminho, às vezes embaixo de um sol escaldante. Atravessam um rio, com água no pescoço, segurando a Bíblia em cima da cabeça para não molhar a Bíblia. Sério que? Sim, chegam no culto com uma disposição tremenda de adorar, de entregar. E a gente aprende muito com isso. Por mais que eu já tenha esse tempo, que ainda para mim é pouco, todo lá a gente
a gente aprende todos os dias com eles no sentido de o que é uma verdadeira entrega, o que é um verdadeiro coração adorador, que independente de se eu tenho comida, eu não tenho, se eu tenho roupa, eu não tenho, se eu tenho que caminhar quilômetros ou se eu tenho um carro, uma moto, se eu tenho comida para comer hoje, ou se eu tenho comida para comer amanhã, ou se eu não tenho, independente de qualquer uma dessas coisas. Adorar e saber que tem um Deus que eu não tenho hoje, mas Ele vai prover para mim. Se não amanhã, depois, Ele vai prover. Ele vai prover. Essa confiança deles em Deus plena, essa dependência deles. Dependência. Porque às vezes a gente passa necessidade, mas a gente sempre espera de um lugar ou outro. Eles não têm de onde esperar, senão do próprio Deus. E é o melhor que eu acho que acredito que não tem uma fonte melhor da qual eles possam esperar do que o próprio Deus. E isso é muito impressionante pra gente. Muito impressionante. A gente se depara com tanta realidade aqui no Brasil, igrejas assim, que tem tudo. Você teve em algum momento a sensação lá que você precisava se converter de novo? Nossa, rapaz, todo dia. Todo dia eu falo assim, nossa, eu preciso aceitar Jesus de novo. Porque o nível é muito Todo mais dia. embaixo lá. Sim, todo dia, porque é como eu falei, esse aprendizado que a gente tem da parte deles, de falar assim, nossa, eu tenho tudo. Eu tenho tudo e ao mesmo tempo eu não tenho nada, porque se olha para esse povo e você vê a forma que eles adoram sem ter nada, sabe? É uma coisa incrível, uma coisa realmente muito, é um tapa na cara todo dia que a gente leva. Agora a pergunta é: por que você, tendo a oportunidade de fazer carreira profissional aqui e tudo mais, de crescer financeiramente ainda mais, você jogou tudo pro alto e falou, cara, eu vou fazer isso da minha vida mesmo? Porque assim, ó, tudo bem que é questão do chamado e tudo, mas no natural, todo mundo tem aquele desejo, não, porque eu preciso ter minha casa, preciso dar uma estrutura para minha família. E você jogou tudo isso pro alto. Por mais que você tenha tudo isso hoje também, claro. Sim. Mas, cara, você literalmente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe como é que você vai acordar, você não sabe se vai alguém chegar armado na sua casa lá e botar todo mundo pra correr. Por que, cara? Eu costumo usar uma analogia que é o seguinte: quando você vai num restaurante muito bom, um restaurante bom mesmo, um restaurante top, aquele lugar, aquela experiência que você teve, ela vai ficar marcada em você. E se alguém algum dia chegar em você e falar assim, olha, Rodolfo, eu preciso muito levar minha família, minha esposa, numa ocasião especial, num restaurante bom. Qual é o primeiro restaurante que você vai lembrar? Ok. Aquele que você teve a experiência. Sim. E eu costumo usar dessa analogia que para mim ainda é pouco para fazer as pessoas entenderem como não compartilhar com outros aquilo que de mais precioso eu recebi. Por que eu larguei a minha vida? Larguei tudo por conta disso. Isso não é uma barganha. Não é assim, a Deus fez por mim, eu vou fazer por ele. Ok. Não é e nunca foi. Mas eu sei da onde ele me tirou. Eu não tinha nada. Eu não era nada. Eu não podia nada. Nada. Nada, nada, nada. Eu não tinha saúde. Eu não tinha psicológico. Eu não tinha nada. E ele me deu tudo. Tudo que eu tenho na minha vida hoje foi o Senhor que me deu. Então, como eu acho que o mínimo que eu posso fazer é entregar minha vida. Entregar tudo que ele me deu é dele, não é meu. Então eu vou entregar tudo que ele me deu para ele mesmo. Então, assim, os meus recursos, a minha saúde, a minha vida, o meu fôlego de vida, a minha disposição em trabalhar, é tudo dele. Então eu entreguei nas mãos dele aquilo que ele me deu para que ele continue fazendo aquilo que ele quer. E esse foi o ponto de decisão. E as pessoas falam, nossa, mas muitas pessoas da minha família me questionam, mas você não tem nada, né? Você não... Quando eu decidi, você é um rapaz inteligente, vai comprar sua casa, vai comprar um carro, vai estudar. E eu falei assim, não. Não, porque eu não consegui visualizar isso na minha vida. As pessoas falam, muita gente fala, isso aí é uma ideia meio torta. Não, não é. É porque eu realmente não consigo visualizar isso pra mim.
E eu costumo dizer que tudo que eu tenho, tudo que eu tenho, primeiro, minha esposa, e segundo, são minhas roupas em 2 malas. Só, eu não tenho mais nada. Caramba. E isso é o suficiente para mim. Isso é o suficiente para poder continuar fazendo o trabalho do Senhor. E não tem limite. A gente não pode limitar o que Deus pode fazer. Mesmo que a gente não tenha nada na mão. A gente não pode limitar o que ele tem para fazer, nada. Quais foram as experiências mais loucas que você viveu nesse período lá? As experiências mais loucas. Olha, na parte espiritual, dizendo, cara, é um negócio fora do comum, é fora do que a gente está acostumado a ver aqui. Nós sabemos que a questão espiritual lá é muito mais pesada, né, do que aqui no Brasil. E eles mexem, enfim, com coisas um pouco... Pesada ou mais palpável? Eu acredito que mais palpável. Seria o ideal, a expressão certa para se usar. E assim, ver crianças assim de 2 anos sofrendo talvez de possessão demoníaca, uma coisa que assim é inimaginável pra gente aqui. Caramba. Crianças de 2 anos sofrendo possessão demoníaca, você ver talvez algumas coisas que ver mesmo o espiritual na tua frente, sabe, é uma coisa assim fora do comum. E ao mesmo tempo que a gente vê tudo isso, você vê milagres também acontecendo. E isso é incrível. Você vê assim Deus trabalhando, curando alguém, Deus tirando alguém de uma vida assim completamente desgraçada, e digo desgraçada porque sem a graça, né, de Deus, de uma vida completamente torta, e Deus transformar uma pessoa assim a ponto de alguém que odiava, sabe? O que você fazia hoje ser seu irmão na fé, você vê um demônio, alguém possesso, ser como que eu posso dizer isso? Ser liberto e cara, esse mesmo processo, entender naquele momento que a gente está orando e está ordenando que aquele espírito imundo saia, ele entender você falando português, cara. Você fala assim, poxa vida, que negócio doido. Mas são coisas Ou assim que a seja, gente não tá... tem nem como ser Não fingimento da tem, pessoa, não tem porque como ser ela nunca fingimento. ouviu português. Não tem, não tem. É um negócio fora do comum. Deus nos permite, com a mesma intensidade que a gente vive experiências que talvez possam parecer algo chocante, assim, no sentido de, nossa, parece ser bem pesado. Ver milagres também acontecendo. Isso é muito incrível. É muito... Você já passou por alguma situação lá que você realmente tomou um choque no sentido de, cara, agora passou do limite, isso aqui eu nunca imaginei que eu pudesse ver de perto? Corrupção. Nós vivemos em um meio muito corrupto. E Pior do que o Brasil? pior do que o Brasil. E no final de 2023, dezembro de 2023, nós moramos a 80 quilômetros da cidade maiorzinha que tem ali. Tá pertinho. A gente mora numa fazenda de chá que tem lá, no meio do nada. E eu estava voltando da cidade, só eu e a Bruna dentro do carro, e eu dirigindo, e num espaço de 80 quilômetros, num trecho de 80 quilômetros, às vezes chega a ter 6 paradas policiais. E aí a gente, no meio do caminho, a gente pararam a gente ali, e o rapaz falou assim, olha, lá não tem o carro não tem um documento, né? Lá é só um seguro que se compra anualmente, você cola no vidro do carro, né? E aquilo é o suficiente. Ele falou, isso aqui tá vencido. Eu falei, poxa vida, e agora? E o cara pegou a minha habilitação e sumiu com a minha habilitação. Saiu dali da janela do carro e tal. E aí eles falaram, olha, vocês vão ser presos, vocês vão ter que responder por isso em julgamento e tal.
E aí, não era culpa nossa, a gente não tinha nada a ver com isso, não era culpa nossa. E aí acontece que, no final de tudo, eles falaram, ó, você vai passar por isso, mas se você pagar a nossa taxa, você pode ir embora. E eu falei assim, cara, eu não acredito que eu estou passando por isso aqui. Eu, brasileiro, passando por isso. Passando por isso aqui. E aí, enfim, não tinha dinheiro, o que eu tinha dinheiro no bolso, foi, entreguei na mão da policial. E foi até meio estranho o que aconteceu, porque no meio de tudo isso, cara, falou de dinheiro com eles lá, é. No meio de tudo isso, a moça ainda voltou, a policial ainda voltou para entregar um dinheiro para minha esposa, devolver parte do dinheiro para ela. Como assim? Eu também não entendi. Ela falou assim, ó, isso aqui vai, porque a gente ficou muito tempo ali parado. Ela falou assim, toma o dinheiro aqui, volta para sua casa, descansa. Não sei o que. Eu fiquei sem entender. E o pior de tudo isso foi que eles tiram dinheiro seu, eles ainda fazem você, ó, agora você vai lá e vai agradecer meu chefe, porque ele tá te liberando. Entendeu? Então, assim, são situações que falam assim, por que eu tô me dispondo a isso? Você tá entendendo? Quando eu não precisava. As pessoas te tratarem, às vezes, em algumas situações, como se estivessem fazendo um favor para você. E você não poder falar nada, porque você tá ali para você viver da forma deles e você fala assim, olha, eu vou ficar quieto, vamos repensar, pensa 10 vezes antes de falar alguma coisa, antes de retrucar, porque é complicada, a cultura deles lá é complicada. A gente vai em lugares, em órgãos do governo, tá escrito assim, gigante lá, zona 100% livre de corrupção. E ali é onde mais acontece corrupção. E eles se vendem por, sei lá, equivalente a 10, 15, 20 reais. Uma coisa muito, Nossa. bem impressionante. Cara, eu não imaginei que um brasileiro fosse passar por isso fora. Passa. Porque Passamos. eu falo isso porque, assim, normalmente o brasileiro que já é o cara que apronta com todo mundo, né? É. Normalmente é o brasileiro que aumenta o preço da água de coco na Sim. praia. Vende coco a 200 reais, né, pros gringos, né? Os... Mas isso é uma coisa muito real lá. Muito real e muito forte. Por valores irrisórios, assim, eles se vendem, assim. Caramba. O que mais de tenso, assim, que você falou também? Putz, isso aqui foi, de certa forma, assustador. A gente, toda vez, a gente tem que... são 3 países diferentes, né? Ok. Então a gente cruza fronteiras. E aí é tudo aquele esquema de faz saída de um país, faz entrada no outro, checagem de passaporte, não sei o que, tal, tal, tal. E às vezes a gente se depara com homens armados mesmo, né? Do outro lado da fronteira do Sudão do Sul. E pessoas ali que realmente te intimidam. A situação te intimida. E você não sabe o que fazer, porque você tá na mão deles. Sim. Você tá literalmente na mão deles. E teve uma vez que eu precisava. Isso foi ainda na primeira vez. Eu precisava renovar o meu visto. Eu não estava casado ainda, eu precisava renovar o meu visto na fronteira. Então eu ia para a fronteira, a gente pagava um valor referente à renovação do visto e renovava. Só que eu cheguei lá e eu me deparei com uma situação que, tipo assim, eu estava pagando para fazer uma coisa que era normal, só que eu fui muito questionado. O que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? E eu falei assim, nossa, eu tô sendo tratado como um bandido aqui, entendeu? E eu não. E assim, não foi a primeira e nem a última ocasião que aconteceu isso. Deles perguntarem, questionarem pra gente, fazerem 1000 perguntas e tentarem tirar dinheiro da gente. E aí, nossa mente como ser humano, você fala assim, poxa vida, eu tô fazendo o que aqui? Entende? Eu não, por que eu tô me dispondo a isso aqui? Eu não preciso, entendeu? Muitas vezes você fala assim, eu não preciso disso, entende? Só que aí é que aí vem automaticamente vem na nossa mente assim, pensa no propósito, olha o que está sendo feito. E isso é maior do que tudo, bem maior do que tudo. Mas assim, eu acredito que situações de perigo, uma vez também fui caminhar, coloquei o fone de ouvido, meu fone de ouvido, fui caminhar, conhecer a vizinhança e tal. E aí eu comecei a ouvir, sabe quando você tá com fone de ouvido, mas você ainda consegue ouvir um barulho meio alto, Ok. sabe? Tinha um grupo de pessoas do meu lado direito assim. E eu comecei a ouvir e tal, e eu disfarçadamente peguei, apertei o botãozinho que tem no fone pra pausar a música, né? E fingi que tava ouvindo música ainda. E andando e tal. E eu escutava um grupo de. de um grupo de uma religião extremista
de um lado e eles gritavam assim: volta pro seu país, o que você tá fazendo aqui? E era um grupo de mais ou menos umas 14 pessoas. Aquele dia eu achei que eu fosse pro saco. Nossa. O que você tá fazendo aqui? Volta pro seu país, a gente não quer você aqui e tal, que não sei o quê. E minha única reação não foi nem olhar pro lado, nem nada, foi continuar com o fone no ouvido e falar: Senhor, me ajuda a chegar em casa. Abaixar a cabeça e tchau. Me ajuda a chegar em casa, me ajuda a chegar em casa, me ajuda a chegar em casa. E aí eu cheguei em casa ainda, depois de entrei no quarto, fechei a porta, ajoelhei, eu chorava, falava: meu Deus, quero ir embora. Mas ficou. Mas fiquei. Qual foi o momento de maior alegria que você viveu lá? O momento de maior alegria foi o primeiro batismo que eu fiz na minha vida como ministro do evangelho. O momento de maior alegria foi a gente sabe que biblicamente o batismo nada mais é que um reconhecimento público de fé. Mas aquilo significava muito, porque quando você conhece a história da pessoa, da onde ela saiu, a trajetória dela para ela chegar ali e tomar uma decisão, falar: não, eu vou perante todos agora reconhecer que eu sirvo a um Senhor. E foi um momento assim de mais felicidade para mim naquele momento, foi ver, olha, uma alma aqui se entregando literalmente aos pés do Senhor, reconhecendo diante de todos que o Senhor é o único e suficiente Salvador. Então, para mim, foi o momento mais feliz. Foi a primeira vez que eu fiz um batismo lá. Caramba, que legal. Foi. A gente tá falando muito de lá, mas você já passou por outros lugares também. Quais países você já passou? Olha, eu já trabalhar na missão, como missionário mesmo, eu morei na Argentina, né, um tempo. O nosso pastor Christian trabalha lá faz uns anos já. E a gente estava num período de implantação de uma visão da igreja e tal, que tava bacana, tava bombando. E aí o pastor Márcio me enviou para lá para trabalhar com ele. Morei ali um ano na Argentina e tive que voltar por conta da pandemia só, né? Por conta do problema da pandemia, assim, estourou tudo. Então, essa parte foi recente, então. Foi recente. Mas assim, passar por países, eu já passei por 20 países. Caramba. Sim. Quantos idiomas você fala hoje? Fluentes são 3. Os básicos. Fluentes são 3. É o meu, né, o português, o espanhol e o inglês. Ok. Mas me viro em alguns outros. Não passo fome em outros. Francês, alemão, croata. Nossa. Eu tinha uma professora de matemática, cara, no ensino médio, que ela era croata. Só que ela já morava há muitos anos no Brasil. E aí eu percebia pelo sotaque dela, falei: onde você é? Ah, não, sou da Croácia, vim jovem pro Brasil e tal. Eu falei: você me ensina a falar seu idioma? Ela: mas menino, você não vai usar isso nunca na tua vida pra nada. Eu falei: então não, você me ensina. E aí ela me ensinou a falar um pouco de croata. E a gente também agora tem os idiomas que a gente convive lá no continente africano, né? Por exemplo, na Uganda, só dentro da Uganda, são mais de 120 dialetos diferentes falados. E na região que a gente trabalha, no norte da Uganda, eles falam Madi, né? E no Quênia eles falam Swahili, e no Sudão eles falam Bari, que são 3 idiomas completamente diferentes e que a gente está aprendendo agora também para poder estar mais próximo deles lá, criar um vínculo maior. Mas já consegue passar tranquilo. A gente já consegue cumprimentar, já consegue pedir uma coisa ou outra, perguntar como é que tá. A gente sempre foca mais no rotina da igreja, né, da gente e tal. Mas a gente já tá começando a se virar já. Qual o ponto pra você hoje? Que eu já percebi que você não tem frescura em nada. Mas qual o ponto que você fala: cara, isso aqui é a nossa dificuldade hoje lá? Olha, a nossa dificuldade hoje lá, você diz em que sentido? No sentido assim, cara, se eu tivesse recurso, seria esse projeto. Nossa. A Guerra Civil destruiu toda a propriedade que a igreja tinha lá, né? Então a gente não tem mais nada lá hoje. E a nossa maior dificuldade hoje lá é recurso para poder reconstruir a escola que foi destruída e a base missionária que a gente tem no Sudão do Sul para poder atender a comunidade.
E, cara, tem uma fila de espera de mais de 700 crianças esperando para a escola ficar pronta Pra escola? para poder estudar. Caramba! E diga-se de passagem, educação na África é paga para todo mundo e a igreja oferece para eles educação de graça e de qualidade. Então a nossa dificuldade hoje é essa. O desafio hoje é esse, é reconstruir a escola para atender essas crianças e preparar o terreno para a gente também começar um projeto de agricultura que a gente tem lá. Porque ninguém tem renda. Então o que a gente quer oferecer para eles é o quê? Entrar com material, com a estrutura para que eles trabalhem, eles se alimentem e consigam também vender para ter alguma renda e, bom, e mudar a situação deles. Também, de certa forma, aquela questão também de dignidade, né? Sim, é o que eu costumo dizer em todo lugar que a gente vai. A gente trabalha para dar para eles o mínimo de dignidade possível. Existe algum lugar hoje no mundo que você fala, cara, Deus, não me manda pra lá? Não. Sinceramente, não. Eu até brinco com a Bruna. Eu tenho muito. Nos últimos meses eu tenho muito Paquistão no meu coração. Assim, eu queria muito. Eu fiz amizade com um rapaz que ele dirige uma igreja pequena, escondida lá, né? E eu falei assim, amor, vamos pro Paquistão? Ela falou assim pra mim, você vai sozinho? Então, fica aqui, você pega suas coisas, arruma suas coisinhas e vai lá, conhece o trabalho e tal, mas eu tenho o Paquistão no meu coração. E eu acho que eu ainda vou. Falta E de eu ainda juízo vou. total, né? Eu ainda vou pro Paquistão. E não, eu acredito que hoje não tenha nenhum lugar que, sem falar assim. Por que eu falei isso? Porque outro dia o pastor Márcio também brincando, ele falou assim, bora pra África. E, rapaz, será que eu dou conta de um negócio desse? E é uma coisa que, assim, é desafiador. E agora eu falei, cara, o que mais ele toparia? Então, pra você, basicamente, nesse sentido, é tudo. Tudo. Porque eu creio que aquele que me chamou, ele me guarda de qualquer coisa e ele sabe o que ele está fazendo. Deus é bom, sabe o que faz e sempre está certo. Qual foi ou quais foram as maiores experiências que você teve com Deus nesse sentido de campo missionário? Que você fala, cara, obrigado, Deus, porque se eu não tivesse aqui eu não teria vivido isso. Bom, como eu te disse para você aqui, ver a salvação de almas, não, eu acho que não tem milagre maior do que esse. Provisão. Quando você não tem, cara, da onde tirar. E Deus fala, ó, tá aqui. Fui para mostrar que é ele que tá fazendo. Sabe? Quantas e quantas experiências já de, olha, não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo, e eu não compartilhar com ninguém. E aí, do nada, minha esposa tá aqui, não me deixa mentir, do nada, alguém fala, olha, tá aqui. E fala ainda, o próprio Deus foi que falou comigo para fazer isso aqui. Nossa. Entende? E viver essa provisão de Deus não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor viver embaixo da dependência 100% total do Senhor. Saúde. De eu pegar malária. Eu peguei malária 4 vezes. O louco. Sim, peguei malária 4 vezes. E teve uma vez que eu fiquei tão ruim, cara, mas tão ruim, que eu peguei o meu celular e escrevi um texto no WhatsApp de despedida pra minha mãe. Minha esposa fala que eu sou dramático, né? Mas. É a famosa gripe masculina. E aí eu fui lá, peguei e escrevi um texto de despedida pra minha mãe e falei assim, ó, se amanhã eu acordar mais ruim do que eu tô hoje, eu vou mandar. Eu vou mandar porque eu não aguento mais, não aguento mais. E eu vou morrer. E aí, no outro dia, pra glória de Deus, eu acordei melhor, não Mas e mandei. aí, num caso desse, tem acesso fácil ao hospital? Então, é uma coisa que eu costumo dizer pra todo mundo. Eu acho que se eu pegasse malária aqui no Brasil, eu não seria tão bem tratado medicamente dizendo, né? Como lá, porque lá eles já estão acostumados, estão preparados para isso. E assim, é um coquetel de remédio que você toma por uma semana. Nossa. Você vive com sintomas uma semana, mas é um coquetel de remédio que você toma por uma semana para poder eliminar aquilo. E é febre, vômito, enfim. É uma dengue potencializada. Bem potencializada. É uma dengue potencializada. Sim. Você hoje faz
planos e projetos para sua vida? Sim. Para minha vida pessoal e ministerial. Tem muita gente que fala que é doideira, né? Mas a gente planeja formar a nossa família lá, ter filhos lá, seguir com o nosso trabalho junto com a nossa família. A gente projeta para o futuro essa questão ministerial também de crescer no sentido de poder oferecer para eles mais recursos, enfim. Sim, nós temos planos e muitos pessoais e ministeriais que eu acho que é impossível as duas coisas não andarem juntas, né? No contexto que a gente vive. Então, sim, nós temos muitos planos e vamos colocar muitos deles em prática esse ano de 2025. Uma pessoa que ela tá aqui, como ela poderia fazer parte de uma missão dessa? Ou se tem como ela fazer isso, de ajudar de alguma forma, mesmo sem estar lá? Olha, a gente costuma dizer que tem 3 formas de fazer missão: indo, orando e contribuindo. Então, a missão se faz com os pés dos que vão, os joelhos dos que oram e as mãos dos que contribuem. Então, assim, qualquer um hoje que está aqui que queira, pode ser partícipe dessa missão contribuindo, certo? Mas a necessidade maior hoje é de quem vá. As pessoas não querem ir. Eu falo que a missão dos Estados Unidos tem a propriedade lá no Quênia. Nós temos 6 casas vazias. 6 casas preparadas para receber missionários. No Quênia? Vazias porque não tem ninguém não tem quem queira ir. Então, assim, primeiro de tudo é entender que nós temos uma tarefa, né? Pregar o evangelho. Segundo, se a pessoa sabe que tem um chamado específico para pregar para ir às nações, procure, no nosso caso, né, da ICPI, procure nossa liderança nacional, que inclusive estamos precisando de gente que trabalhe, né, que faça a obra. Então, procure a liderança nacional da nossa igreja, vai em frente. Ou, se não faz parte da nossa igreja e quer saber como participar disso, me procure. Me procure, porque a gente sempre está precisando, não só na questão financeira, mas também de mão de obra. Caramba. Sim. Mas e a questão de conexão, de contato com a vida externa? Como é normal lá? Consegue ter internet fácil, não? Hoje consegue, em qualquer lugar praticamente ele consegue internet, mas é uma coisa muito cara. E tem alguns países em específico que eles dificultam isso propositalmente para que o povo não tenha acesso à informação e fique cativo ao que o governo quer. Já ouvi essa conversinha em algum lugar, né, Suruba? Caramba. Sim, então é tudo muito caro. Então, por exemplo, você quer ter uma internet em casa, aqui no Brasil, sei lá, dependendo da qualidade da internet, você vai pagar no máximo, sei lá, para quem não mexe com um certo tipo de coisa, uns R$200 por mês. Lá lá costuma ser muito mais caro. Tem internet em celular também. No Sudão do Sul é uma coisa muito cara. Você chega a pagar equivalente, sei lá, talvez R$20 por 1 giga de internet. Nossa. Isso é muito caro. E acaba muito rápido. É muito caro. Então, existe o acesso, mas ele é dificultado propositalmente. Ele é caro propositalmente para que o povo não tenha acesso à informação. Não imaginava isso também. Quer dizer, imaginava que seria difícil, mas não imaginava que eles colocaram barreira para isso. Sim. Sim, o próprio governo coloca, e é uma coisa, eu não vou citar em qual país especificamente, mas até porque você vai voltar para lá. Antes da eleição, tem um país ali que 3 meses antes da eleição eles cortam todo e qualquer tipo de sinal de internet, para que não surjam as famosas fake news, né? Então eles cortam a internet 3 meses antes do país inteiro. Ninguém tem acesso a nada. Só os grandões. Simples assim. É isso. Não tem. Esse mesmo país a gente não tem através de 3G, 4G, né? Porque infelizmente eles ainda estão no 3G lá. Você não tem acesso a Facebook, por exemplo. Para você ter acesso a Facebook, você tem que estar logado, não logado, conectado em um Wi-Fi
E a maioria dos lugares que tem Wi-Fi lá, todos eles são 100% monitorados pelo governo. Nossa. Então, eles realmente controlam. Tudo que você vê, tudo que você acessa, é tudo muito controlado. Alguma coisa das religiões lá chegou a te assustar já também? Sim. O que, por exemplo? Posso falar? Que você possa falar, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito essa questão de sacrifício humano. Então, é uma coisa que é muito presente e a gente, infelizmente, a gente não pode... Não só real, mas presente. Presente. Para você ter uma ideia, a gente tinha um grupo X de crianças que a gente estava acostumado a ver, de repente some uma, duas. Você sabe para que foi, mas você não pode questionar nada. Então, assim, e isso para eles é uma coisa normal. Porque para um pai que é casado com 10 mulheres e tem 60 filhos, Nossa! para eles entregar 1 ou 2 a cada 3 ou 4 anos para uma prosperidade, entre aspas, né, é uma coisa normal. E lidar com isso às vezes é bem chocante. Porque é uma coisa que a gente não tem na nossa realidade aqui. Aquela criança que estava dando aula num dia, na semana seguinte... Desaparece. E você pergunta, uma vez ou outra você tenta perguntar, todo mundo se desconversa, faz que não viu, que não viu. E no fundo todo mundo sabe o que E no aconteceu. fundo todo mundo sabe o que acontece. Então, isso transcende uma questão cultural. Então é isso que nós estamos tentando fazer, através da educação com base cristã, transformar aquele povo não por força nossa, entende? Mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Aquilo é isso que a gente tem buscado fazer. E eu creio que o Sudão do Sul irá professar, irá proclamar o nome do Senhor, aquela nação, Amém. porque nós sabemos que quem faz é Ele, não somos nós. Esse tipo de coisa que acontece que você falou, normalmente o que é? As crianças são raptadas ou Os próprios pais entregam elas para esse tipo de prática. os próprios pais? Sim, Porque aqui no Brasil a gente ouve alguns casos mais extremos nesse sentido, mas muitas vezes as crianças são raptadas para esse tipo de coisa. sim. E lá são os próprios pais que entregam. Os próprios pais que entregam. E em troca de uma falsa prosperidade, né? E, enfim, a gente sabe de coisas porque a gente precisa saber com quem a gente está lidando. A gente precisa saber com quem nós estamos lidando. E saber que algumas dessas situações eles são levados à extrema tortura. As crianças até a morte, né? Em si, assim, é uma coisa bem pesada, bem Cara, complicada. você tem ideia de quantas crianças você já imagina que tenha acontecido isso esse período que você está lá? Nossa. Cara, olha, eu não tenho noção de um número exato, mas entre intervalos de idas e vindas, desde a primeira vez que eu tive lá até hoje, olha, você pode colocar aí, chutando baixo, mais de umas 200 crianças. Caramba! Sim, é algo bem chocante, bem... Eu achei que você fosse falar, sei lá, 15, 20. Não, porque a gente diz assim, a gente lidar com várias famílias, né? Então, assim, não é uma ou duas que fazem isso simultaneamente, são várias famílias. E É cultural mesmo, então. é uma coisa muito maligna, porque isso para eles é normal. Tem países também que você vai, que eu também não vou citar o nome, mas tem países que você vai que está escrito lá. Fazemos magia para matar o seu inimigo, com ossos humanos pendurados do lado de fora. Assim. É um negócio fora do comum. É uma realidade bem chocante que a gente aqui no Brasil a gente não está acostumado com isso. E lá é normal. E lá é normal. É como se fosse uma vendinha. Enfim. Fazemos magia pra matar seu inimigo. E lá um monte de osso pendurado. E você, eu vou pra lá. É isso.
Cara, de verdade, eu não sei se eu teria peito pra fazer isso. De verdade mesmo, porque é uma realidade totalmente obscura, entre aspas, né? O que te deixa feliz lá? Que me No dia a deixa, dia. o que me deixa feliz no dia a dia é... Bom, em que sentido você diz? Você falou que o seu maior ponto de alegria lá é realmente ver as pessoas Sim, confessando a Jesus e sim. tudo mais. Mas e no dia a dia? Eu sei que esses momentos acontecem, que vocês percebem esse tipo de coisa. Mas quais as coisas simples que você fala, cara, obrigado, Deus? Olha, é, eu acho que uma das coisas que faz a gente mais feliz, isso dizendo por mim e pela minha esposa, tá? Eu quero até entrar no mérito do assunto aqui, que eu acho muito importante falar isso. É quando a gente recebe uma mensagem de alguém daqui do Brasil falando: estamos orando por vocês. Nossa. Isso transforma o nosso dia, porque, como qualquer outro ser humano, a gente também tem nosso dia mal. De que a gente acorda meio se sentindo meio cabisbaixo, e dias que a gente se sente sozinho. Então, assim, às vezes tem uma coisinha para transformar o nosso dia. Alguém mandar uma mensagem assim: oi, tudo bem? Como vocês estão? Ou estamos orando por vocês. Pronto, a gente não precisa de conversa de 1, 2 horas, a gente não precisa de nada. Mas isso, saber que não estamos sozinhos. Nossa, pesado. Entende? Que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos abandonados, que nós não estamos jogados. Ou seja, tem um povo aqui no Brasil que se importa com a gente. E muitas vezes eu evitei de falar isso, porque a gente sempre tem aquela na cabeça, né? Nossa, nós fazemos um trabalho que as pessoas olham pra gente. Não, nós não podemos demonstrar fraqueza. Somos seres humanos como qualquer outro. E a gente tem as mesmas necessidades de qualquer outro ser humano. Eu sei que a resposta normal é, não, a gente se apega em Deus e é isso. Mas, cara, aqui tem dias que a gente acorda, como você falou, e você fala, meu, dá vontade de jogar tudo pro alto. E lá, você faz o quê? Porque até pra sair de lá é complicado. Sim, eu costumo dizer que não é qualquer dor de barriga que faz a gente sair de lá, né? Porque a gente tá literalmente do outro lado do oceano, a gente tá em outro continente. E é como eu disse, eu acho que o meu maior suporte. A gente sabe que o maior suporte de todos sempre vai ser o suporte do Senhor. Sim, claro. Mas eu acho que o meu maior suporte hoje é minha esposa. Porque ela também abriu mão de muita coisa. E ela me, tipo assim, ela pegou o trem andando. Ela me pegou no meio do caminho e falou assim, ó. E a primeira conversa que eu tive com ela foi, ó, o negócio é o seguinte, minha vida é essa, hoje eu tô aqui, amanhã eu posso não estar, e aí está disposta? Tô, tem certeza? Tem, então vamos. Pior do que um cara que larga tudo pra fazer isso é ele conseguir convencer uma esposa a fazer o mesmo. E eu acho que o meu maior, assim, a maior razão pra mim dizer assim, ó, não, humanamente dizendo, né? Porque como estamos falando aqui de necessidades humanas, é a minha esposa. Eu falo assim, não. Se ela que pegou o trem andando tá mais forte do que eu não posso simplesmente, né? Não, ela é a minha maior motivação pra isso. Alguma vez passou na sua cabeça, quando relacionamento ainda de namoro, não voltar mais pro campo missionário pra casar? Ah, não, já fiz o que eu tinha que fazer, agora eu vou ficar por aqui, vou casar, e é isso. Não. Você sabe por que não? Porque que nem eu falei, a gente. É uma história meio doida, mas eu era professor de inglês da minha esposa. E aí o que acontece? A gente acabou se envolvendo e tal, aí eu. Ah, vamos marcar de se encontrar? Vamos. Aí eu dei uma ideia de doido. Ah, não, vou fazer uma lasanha pra gente comer e tal. Levei as coisas, passei no mercado, levei as coisas na casa dela pra fazer a lasanha. E a primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente, eu sentei e já joguei a real. A gente ficou mais de 1 hora conversando. E eu joguei real. Falei assim, ó, minha vida é essa, assim, assim, assim. E se você estiver disposta, vamos. Traduzindo, você queria colocar ela pra correr de Então, cara, né? Isso foi num sábado. Pra quem não tá vendo essa reação agora que ela tá fora da câmera,
Ela só tá balançando a cabeça aqui. Foi isso mesmo. Só fazendo assim. E isso foi num sábado. Eu conversei com ela. A primeira vez que eu encontrei com ela pessoalmente foi num sábado. No domingo seguinte, eu já fui. A cidade onde ela morava era uns 30 quilômetros dali de onde eu morava. Eu fui até a casa, conversei com a família, conversei com os pais. 10 meses depois nós já estávamos casados. Caramba. Foi e ela, e assim, ela sempre vivendo isso comigo, né? E foi até uma prova, porque assim que a gente já começou a namorar, eu morava lá e eu recebi a proposta de vir trabalhar aqui no centro de convenções, né? E aí foi a primeira separação, porque eu tive que ficar do lado de cá e ela do lado de lá, esperando até a data da gente casar. Então, quase todo final de semana eu tentava ir pra lá, pra poder estar junto e tal. Então, essa foi a minha primeira prova, né? E aí, depois disso, veio a primeira proposta. Por algumas situações que estavam acontecendo na família, a gente não conseguiu ir. Mas na segunda, eu lembro que ela até comentava alguma coisa, ela falou assim, eu falei que eu ia, né? Então eu vou. Ela... Só que eu sempre deixei bem claro pra ela, nunca faça algo porque você pensa em mim. Isso é uma coisa muito séria pra você sair daqui pensando, nossa, se eu não for, eu vou desagradar o Gabriel. Exatamente. Então, sempre deixei claro pra ela, se você não quer ir, nós não vamos. Ok. Mas, e ela sempre, em contrapartida, ela sempre manifestou não. Eu conheço, eu reconheço e reconheci o chamado de Deus na minha vida, então nós vamos. E sempre pensando naquela questão de que o Senhor uniu as nossas vidas, obviamente, com um propósito. E hoje tá aí, mais crente do que eu, ela, viu? Mais crente do que eu. A maioria das vezes. Caramba, que legal, cara. Que história. Quando você era criança, o que você pensava que você ia ser da vida? Advogado. Bom, visto tanto de corrupção que você enfrenta lá, a parte de argumentação tá em dia. Mas, cara, é muito engraçado porque eu falava assim, não, quero ser advogado, quero ser advogado, quero ser advogado. Enfiei na cabeça que queria ser advogado. Aí teve uma época que eu falei, não, quero ser mais advogado, não, não eu queria ser veterinário antes de ser advogado. Aí o advogado foi o que mais bateu na minha cabeça, assim. Até hoje eu penso, falo assim, não, se um dia o senhor me der a oportunidade, eu ainda vou estudar para ser advogado. Não sei em que ocasião, nem aonde, nem como, mas eu vou. Mas é um sonho mesmo, então. É um sonho. Um sonho. Quais os sonhos que você tem que você fala, Deus, isso aqui eu tenho vontade de realizar? Primeiro de tudo, é uma coisa bem pessoal, mas eu acho bacana compartilhar. É filho, cara. Eu tenho um sonho de ser pai, de ter filho. E eu acho que o Senhor sabe, conhece o desejo do meu coração. E eu tenho muito sonho de ser pai para poder passar esse legado. É óbvio que ninguém força ninguém a nada, né? Claro. Mas passar para o meu filho, mostrar para ele a importância de servir ao Senhor com tudo que você tem. Enfim, minha cabeça vai longe quando fala de filho. E eu quero muito também poder formar outras pessoas, treinar outras. É um sonho que eu tenho. Treinar pessoas para que tenham chamado, que tenham vocação para fazer o trabalho que a gente faz. Seja na África, seja na Ásia, seja onde for. Como você falou, seja do outro lado da rua. Sim. Quais são as características de uma pessoa que você fala, cara, essa pessoa, ela só não identificou ainda, mas ela já é um missionário? Servo. Preferir servir do que ser servido. Preferir fazer para os outros do que receber. A pessoa que entende que o lugar dela é primeiramente servir ao outro. E eu já pensei por muitas vezes comigo mesmo, mas será que isso não é muito egoísmo, né, da parte de... Não, não, porque o Senhor que nós servimos hoje, ele serviu, ele é o maior, ele é o exemplo, ele é o caminho. Diz a palavra que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, ele é o exemplo. Se o dono do universo
Se aquele que conhece, como eu disse na igreja, cada célula que a gente tem no nosso corpo, cada fio de cabelo que a gente tem na cabeça, foi servo, não tem característica mais, mais marcante em quem quer servir do que sendo um servo em todos os aspectos. Não digo só, não, vou ser servo só porque eu tô na igreja, ou vou ser servo só porque eu tô do lado do pastor, ou vou ser servo só porque eu tô fazendo algum... Não, é ser servo em tudo. É preferir servir ao outro primeiro do que a si próprio. Eu acho que essa é uma das características que mais chamam a atenção. Porque quem está disposto a fazer alcança as mais altas montanhas. Você não precisa estar preparado, você precisa estar disposto a fazer. Mas eu não tenho estudo, eu não tenho... Mas você está disposto a fazer? Esteja disponível e disposto que o resto acontece. Uau. Hoje, isso começou a arder no meu coração. Como que eu faço para me mover através disso, para eu começar a aprender mais sobre missões, para talvez estudar sobre isso? Como que eu faço para ter esse primeiro contato com realmente missionários, talvez, ou com esse tipo de estudo? Olha, dizendo especificamente do estudo da preparação, né? Hoje em dia a gente tem muito material bacana disponível, enfim, na internet. A gente sabe que não é tudo que a gente, né? Ok. Mas nós temos muito material bacana disponível na internet. E para treinamento, dizendo da ICPI, esse ano eles vão voltar com a ETO, que é a Escola de Treinamento de Obreiros. Que legal. Sim. Então vai vir com uma roupagem nova e tal, que eu ainda não sei como é que vai funcionar muito bem, mas para as pessoas que querem ter um contato melhor com isso, podem procurar saber como que funciona. Nós temos também tantas outras várias instituições, agências missionárias como a Jocum, que é o Jovens com uma Missão, Ok. como a Kairos, que fica em Parelheiros, lá em São Paulo também, que é uma escola de treinamento assim de obreiros missionários, mais especificamente, muito boa. Eles têm missionários em todos os continentes, todos. E alguns deles a gente não pode nem saber o nome deles, porque eles estão em lugares que realmente são muito, muito fechados ao evangelho. A maioria deles na janela 10x40, e aquela região dos países ali que são mais fechados ao evangelho e tal. O que é essa janela 10x40? Essa janela 10x40 ela é um grupo de países. Se você for ver no mapa, eu sou meio leigo para questão de mapa e numeração e tal. Ok. Cria uma janelinha 10x40. E os países que estão dentro daquela janelinha 10x40 ali são os países que mais têm extremistas. Isso. E que o evangelho não é aceito de forma nenhuma. A Bíblia é proibido completamente. Enfim, dentre tantas outras coisas. A perseguição são os países mais perseguidos, né? Perseguem cristãos. E quando eu digo cristãos no geral. Os países com mais perseguição de cristãos e tal. Então é uma área bem difícil de trabalhar. A maioria dos missionários que vão para lá, eles não podem ter nome divulgado, não pode ter muito menos o lugar onde eles trabalham. Nossa. Porque é muito restrito. Então, assim, infelizmente eles têm contato no mundo inteiro. Então, se eu divulgo o nome do missionário aqui no Brasil, vai chegar para eles lá o nome, quem é, o que faz, o verdadeiro propósito está lá. E esse missionário já corre um risco de vida sem saber quem ele é. Imagina sabendo, né? Então, essa janelinha 10x40 aí é uma concentração de alguns países islâmicos que não aceitam de maneira nenhuma o evangelho. Entendi. O que hoje você é um cara que carrega sua mensagem pro mundo. Literalmente isso, mais do que acho que qualquer outra pessoa, basicamente. Mas qual é a mensagem que você fala, cara, isso aqui as pessoas deveriam ouvir e saber disso? Olha, vai parecer até uma coisa clichê, né? Eu acho que muita gente fala, mas o que eu levo comigo é que Jesus salva, cura, liberta e transforma. Eu acho que isso resume muito da nossa missão, porque é isso que a gente quer levar para as pessoas. Ele salva aquele que não tem esperança. Ele cura o que os médicos não têm cura.
Ele liberta aquilo que na mente das pessoas talvez não tem jeito, não tem libertação para aquilo. E ele transforma o que é intransformável aos olhos do homem. Então, assim, tudo isso ele faz. Ele cura, salva, liberta e transforma. E resumindo, essa é a nossa mensagem resumida. E é isso que eu faço questão de que as pessoas entendam. Que Jesus é isso. Entende? O Senhor Jesus é isso. É isso que eu levo comigo. Cara, que fantástica essa conversa. Obrigado por compartilhar com a gente essa história, sua vida, literalmente seus sonhos aqui, seus medos, os motivos que às vezes você já pensou em jogar tudo pro alto. Obrigado por confiar nessa mesa e contar tudo isso pra gente. E como você faz, ou qual seria a sua oração quando você fala: Deus, me ajuda a expandir a minha mensagem? O que nós fazemos, olhando para nós como casal hoje, que está no campo missionário, nós chegamos até onde nós podemos e alcançamos. Mas a minha oração para que esse evangelho seja expandido a cada dia, essa mensagem seja levada a mais lugares, para que Deus levante homens e mulheres compromissados com a palavra dele e que queiram fazer isso. Porque nós vamos até onde nós alcançamos, mas sem ajuda a gente não chega a lugar nenhum. Ninguém faz nada sozinho. E até nesse âmbito que a gente vive, ninguém faz nada sozinho. Então eu oro para que Deus levante homens e mulheres que queiram ir, que queiram entregar a vida deles 100%. Olho para o casal que trabalha com a gente lá, um casal de americanos que mora no Quênia, que eles estão há 50 anos morando no Quênia. Uau! Um casal de americanos, missionários americanos, ele tem 75 anos, ela tem 73. São idosos, mas até hoje trabalham na obra. Já faz 50 anos. Tiveram os filhos deles lá. Fizeram a vida deles lá. Os filhos se formaram, casaram, foram embora. Cada um fez sua vida, mas eles estão ali. Nossa! São 50 anos. Eu me espelho nisso. E por isso que eu peço ao Senhor sucessão deles, minha, ou de quem quer que esteja trabalhando na obra do Senhor para levar o Evangelho. Que venham pessoas que queiram realmente fazer esse trabalho. Incrível, incrível. Existe algo de mensagem que você gostaria de deixar aqui no podcast que possa te ajudar a abrir portas, que possa te ajudar a te identificar de certa forma, no sentido de se apresentar mesmo? Olha, isso aqui sou eu. Ou de mensagem que você gostaria de deixar para alguém? Olha, nós somos servos. Nós estamos aqui para servir, para entregar tudo que nós temos para o próximo. E eu faço, não é nenhum convite, eu faço um apelo para quem está nos assistindo. Se você sabe que tem um chamado de Deus, se você sabe que Deus tem algo para sua vida, ouça esse chamado e vá. Costumo dizer, não pense muito não. O que eu vou deixar, o que eu vou largar, não pense muito não. Vá, entregue tudo que você tem para o Senhor. Faça. E se você não quiser ir, se você não puder por algum motivo, por alguma razão, e você está sentindo, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para isso. Tem tantas outras maneiras de você estar no campo missionário também. Tá bom, mas eu entendo assim. Existe um certo nível de maturidade das pessoas, ou falta de, onde ela ainda não entende claramente o tom de voz de Deus, ou seja, do Espírito Santo. Como ter certeza que é Ele que está me enviando? Eu acredito que eu costumo dizer que nós cristãos nós somos oportunistas, nós temos que ser oportunistas no bom sentido. Ok. Porque às vezes a gente sente, ou talvez não, às vezes acaba nem sentindo, ou sabe, ou não sabe que tem o chamado. E eu acredito que Deus ele usa das oportunidades para nos mostrar. Então, assim, eu aproveitei muitas oportunidades na minha vida que às vezes talvez eu não estava nem entendendo o porquê. Mas eu acredito que o próprio Deus, ele nos guia
E ele nos mostra a entender esse caminho. Porque a gente, por nós mesmos, talvez a gente, por tantas situações que acontecem no dia a dia, a gente acaba se cegando e acaba não conseguindo ter essa sensibilidade. Mas eu acredito que o próprio Deus vai mostrar e vai guiar. A única coisa que você tem que fazer é se colocar à disposição. Tem muita gente que ora, ou tem tantas canções hoje em dia que canta: Senhor, eis-me aqui, faz sobre mim a tua vontade, né? Usa-me da forma que o Senhor bem entender. Só que aí a gente pede, a gente canta, a gente ora isso: Senhor, me usa. Só não me manda pra um lugar desse não, né? Só que aí que tá. Então. Porque a gente pede: Senhor, me usa, Senhor, sabe, faz de mim a tua vontade. Aí o Senhor fala Mas assim... só até aqui. Entende? Aí o Senhor fala assim: não, eu quero você lá na China. Entende? Ah, não, Senhor, mas eu não achei que fosse assim. Poxa, peraí. Né? Se você se colocar à disposição, ele vai fazer, ele vai mostrar o caminho. Só que esteja à disposição. Esteja à disposição. Ah, mas eu tenho meu emprego estável, eu tenho a minha vida. Não interessa o que vem no caminho. Não, eu digo isso por mim. Não importa. Quando você tem um propósito e o Senhor te mostra que aquilo que Ele quer que você faça, nada na tua frente vai te parar. Nada na tua frente vai te barrar. E o Senhor, o próprio Deus fará com que você tenha certeza daquilo. Então, assim... É como eu falei, não pensa muito. Se ele te deu a certeza, Senhor, eu vou largar tudo isso aqui que eu tenho em minha casa. A gente recém-casado, a gente vendeu um fogão caríssimo, vendia preço de banana, R$ 400. Um guarda-roupa que eu paguei quase 3.000, vendia R$ 500. Eu não tava nem aí, porque eu sabia que o próprio Senhor tinha me chamado. Ele tinha me dado a certeza e falei assim, isso é uma coisa que é muito difícil a gente descrever em palavras. Eu acho que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, ele sempre vai abrir caminhos, vai fazer você abrir a sua mente, o seu coração, os seus olhos carnais e espirituais, para que ele possa mostrar aonde que você quer, aonde que ele quer que você chegue. Então, assim, se coloque à disposição, que o resto ele faz. Fantástico, fantástico. Além desse trabalho missionário em campo, você também faz a parte de tradução para alguns pastores de fora? Então, veio a calhar dessa última vez, né? Nosso período que a gente estava aqui no Brasil, o nosso superintendente nos Estados Unidos, o bispo Shannon Trulove, ele veio para cá. Antes dele veio a nossa secretária de missões dos Estados Unidos, a Glenda Atkinson. Ela é canadense com cidadania americana, mas que mora 40 anos no México como missionária também. Caramba, que legal. Então, ela veio para o Brasil e eu tive essa experiência aí. Eu costumo dizer para todo mundo, eu não sou intérprete, mas eu no meu momento ali de, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sou intérprete, eu não sei. E a gente já viu tantos outros que passaram pela igreja que tinha toda uma desenvoltura e tal, e eu não sou, né, eu sou meio engessado e tudo mais, mas era outra situação que eu falava assim: Senhor, quem me deu foi o Senhor. Tudo que eu aprendi, nunca tive em escola de idioma, nunca paguei para fazer aula de nada. Então, assim, eu falei, quem me deu foi o Senhor, então me ajuda a usar isso para tua glória mais uma vez. E aí, a gente só vai. A gente só vai e o Senhor ajuda a gente, mas assim, quando necessário, a gente arrisca ser intérprete também. Cara, que legal, que legal, que legal. Agora, partindo já para nossa reta final, tem alguma coisa que nós deixamos passar por algum motivo, por alguma forma, mas que para você é importante ser colocado na mesa? Uma coisa muito importante. Eu citei aqui essa questão do que alegra o nosso dia, né? Às vezes é uma mensagem e tal. Mas eu acho que uma coisa que deve ser muito bem observada é o cuidado com quem está lá fora. Nós não somos super-homens nem super-mulheres. Nós também, novamente dizendo, nós somos ser humano como qualquer outro. E eu acredito que uma coisa que eu aprendi com o pastor Ademir, que é o secretário de apoio da Secretaria de Apoio Pastoral da nossa igreja, que ele diz assim que a obra não existe sem o obreiro. Isso não nos faz melhor do que ninguém, muito menos exclusivo. Mas isso me fez entender e abrir o meu olho para o cuidado do obreiro no campo. Eu não estou falando só de dinheiro, só do financeiro.
Porque o financeiro a gente corre atrás, a gente levanta um parceiro daqui, outro dali, sempre dá certo. Mas é o cuidado com o ser humano. Não é com o missionário Gabriel, mas é com o Gabriel. Não é com a missionária Bruna, mas é com a Bruna. É cuidar do coração, da mente. Então eu acho que essa é uma coisa que deve ser muito bem ressaltada aqui. O obreiro, o missionário, sem cuidado, sem alguém por trás disso que deu apoio, porque quem faz acontecer é o Senhor, mas sem alguém por trás disso que deu apoio necessário, é obra, mão de obra jogada fora. Material humano que não vai trabalhar, não vai funcionar direito. Então eu acho que o cuidado ele é muito importante nesse sentido. Eu costumo comentar com a minha mãe, falo, mãe, vai fazer uma terapia, né? Vai conversar com um psicólogo, vai abrir um pouco mais. Minha mãe fala assim pra mim, mas eu não tô doida. Né? Mas não é questão de estar doido ou não, né? É uma questão de cuidado. Você conversar, você entender. Eu acredito que Deus deixou esses profissionais com um propósito, que é cuidar da nossa mente. Porque Deus cuida, eu sei que cuida, mas Ele usa essas pessoas que, por intermédio delas, a gente pode entender um pouco melhor a vida, entender um pouco melhor dos desafios psicológicos, sentimentais. E eu acredito que esse é um ponto muito importante, o cuidado com o missionário e preparação. Não pense, como eu falei, o Senhor ele vai usar aquele que está disponível, aquele que está disposto, mas precisa de uma preparação. Então, como que eu vou fazer obra num país que fala francês se eu não sei nem como é que fala bom dia em francês? Como que eu vou, vou fazer missão na China, porque na China está precisando de missionário. Glória a Deus, mas aí, você sabe, né, desenvolver uma conversa, alguma coisa, Aí eu é preparo. aquele ponto que assim, ó, muitas vezes a pessoa ela quer que Deus dê uma habilidade para ela, que Deus abra uma porta ou uma oportunidade para ela, mas ela não faz o mínimo possível para se esforçar para aquilo. Ela só quer que Deus faça de qualquer jeito. Mas cara, antes dessa oportunidade, o que você tem feito para se aproximar dessa Sim, oportunidade? sim. E isso faz parte do estar disponível, viu? Se colocar à disposição para aprender. Porque nesse caso específico seu, ok, você se colocou disponível, só que antes disso você se preparou. Você não foi só um cara que saiu do nada e falou assim: não, beleza, hoje eu acordei, estou indo para a África. Não! Você se preparou para isso, por mais que não soubesse ainda para onde iria, Sim, como seria e tudo mais, e que também foi surpresa para você, mas querendo ou não, você estava preparado. Desde pequeno ali já aprendendo línguas e tudo mais, os idiomas, tendo essa curiosidade a mais. Então assim, Rodolfo, eu tenho um certo dom para aprender, facilidade e tudo mais. Ok, mas você também teve interesse para fazer isso acontecer. E aí o que eu enxergo disso? A parábola dos talentos. Por quê? Porque aquele que enterrou, ele também recebeu. sim. Só que ele não foi prudente. E aí a Bíblia fala que até o que ele tinha foi tirado. E aí olha que louco. Você pegando seus talentos, multiplicando seus talentos e recebendo mais talentos por conta disso. E é exatamente por esse fato de, cara, deixa eu me preparar, deixa eu fazer, para na hora que Deus me pedir algo, eu estar pronto para isso. Sim, sim. Então é muito, eu acho isso essencial. Preparo e cuidado são duas coisas que eu não poderia deixar de falar aqui. Preparo e cuidado. Então, se você se colocou à disposição para fazer a obra, entenda que você tem que passar por um momento de preparo. Porque sem preparo, você chega. Como é que eu vou chegar num lugar se eu não conheço o lugar? Eu não sei da cultura, eu não sei do idioma, eu não sei como se portar, eu não sei como se vestir, eu não sei como. Não sei nada. Então, assim, eu tô indo com a cara e com a coragem. Não, eu acho que isso é muito. É imprudente. Então, assim, nós sabemos que tudo que nós fazemos para o Senhor, nós temos que fazer com ordem e decência. Acredito que até nisso também. Exato, claro. Porque tudo tem que ser apresentado. Não é assim, eu tô fazendo o meu possível, o meu melhor aqui e entregar de qualquer jeito. Não, não. É fazer
com excelência para o Senhor. Como dizia o Danilo, na nossa época de Eto, não é 100%, a gente tem que fazer o 101%. Então, fazer o 101% para o Senhor, sempre. Agora, eu vou aproveitar e eu vou estender a pergunta para Bruna. Tem alguma coisa que você acha que deveria ser falado aqui? Para você é isso, assina embaixo em tudo que ele falou? Para quem não ouviu, ela balançou a cabeça e disse que sim. Por que eu tô falando? Porque como é uma outra pessoa, às vezes ela vê coisas diferentes também. Sim. E a gente deu essa oportunidade. Mas de verdade, muito obrigado por vocês terem topado estar aqui hoje. Porque eu sei que a brecha de vocês aqui é muito curta agora. Então realmente foi algo que eu falei, cara, eu queria que tivesse isso. Você me perguntou por que você me convidou assim pro primeiro episódio de volta aqui pro podcast. O primeiro episódio do podcast, como eu te falei, foi falando sobre propósito. E eu tenho essa curiosidade genuína de entender o que passa um pouquinho mais na cabeça das pessoas. E cara, agora eu tô numa fase de também desafio. Porque isso aqui tudo foi um investimento novo pra mim. Foi uma época que eu falo, e aí, eu continuo no padrão que eu tava? Eu vou pra esse passo novo de fé? Faço ou não faço? Ou então até mesmo descontinuo o podcast? Porque até então, isso tudo foi investimento do bolso. E aí, até onde vai essa geração de conteúdo espontânea realmente para acreditar nisso, acreditar e abençoar de certa forma também a vida das pessoas com todo esse conteúdo que é gerado de pessoas extremamente importantes que vêm aqui. E dezembro foi um mês que para mim também foi totalmente desafiador. O nível financeiro para mim de desafios, cara, eu nunca vivi nada parecido a ponto de eu falar, cara, esquece todos os meus sonhos que eu tinha. Sullivan tá aqui de prova para falar que assim, eu sonhava com tudo isso, mas até literalmente o primeiro dia de 2025, eu não fazia ideia que isso tudo ia acontecer. Eu não fazia ideia que isso tudo ia acontecer e muito menos que iria acontecer no tempo que aconteceu. Porque em uma conversa basicamente no meio de janeiro de 2025 agora, a chave virou e falei, cara, é isso. Deus está falando para eu apostar e para eu acreditar para eu ter ousadia. E Deus está me falando que é, e aí acredita quem quiser, mas que é para eu fazer do jeito que eu sonhei que ele vai abençoar. E hoje, o primeiro episódio com você aqui. Meu Deus. Não, é uma honra para mim. Eu me senti realmente estou me sentindo muito honrado, muito mesmo. Eu não tô acostumado a fazer esse tipo de coisa. É a primeira vez, para ser bem sincero. E eu acredito sim que o Senhor, ele cumpre com os propósitos dele de forma você melhor do que eu dentro do seu contexto vivendo aqui. Você pode dizer melhor que ele tem as formas dele de trabalhar e ele sempre, 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 sempre vai exigir um passo de fé. Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Exatamente. Então, é vivendo assim, dessa maneira que a gente alcança o que a gente tem que alcançar dentro do propósito de Deus. Mas foi exatamente isso que me gerou essa curiosidade, porque eu falei, cara, eu tenho que aprender um pouco mais dessa fé de um cara que larga tudo da vida. Porque, entre aspas, no meu, por mais que seja esse desafio gigantesco para mim, é só dinheiro. É só dinheiro. O seu está colocando a sua vida na reta. Então, eu quis entender um pouco mais disso de forma genuína, novamente falando, porque, cara, eu tô colocando, de certa forma, um medo, um receio, muitas vezes, de estudo. Só que cada detalhe que eu pedi para Deus, que eu falei, Deus, eu sonho com isso aqui, foi do jeitinho que eu queria. E a forma de acontecer, o tempo de preparo disso tudo, porque assim, eram coisas que, para qualquer outra pessoa, vai demorar 2, 3 meses para fazer acontecer. E em 2 semanas isso tudo ficou pronto. Foi literalmente uma virada de chave
Só que todos os parafusos praticamente que estão aqui fui eu que coloquei sozinho. O Sullivan me ajudou em algumas coisas também. Só que sabe aquele momento que você fala assim, ó, esse é um processo que eu tenho que passar? Então pra mim foi muito disso também. Eu falei, cara, deixa eu passar o meu vale com Deus agora. Só que em cada detalhe, sabe quando você vê o cuidado de Deus, fala assim, não, você tá no caminho, é isso, só continua. Como vai acontecer, como vai ser? Eu tô no meu projeto missionário agora, que eu também não sei. Eu só sei que foi um projeto e um sonho que Deus me deu, que me colocou. Essa mesa, ela tem conversas de pessoas que são cristãs, também tem conversas, vamos colocar assim, seculares, mas puxando realmente para essa área de desenvolvimento humano pessoal, porque eu acredito que, cara, o ser humano, não só o crente, mas ele não tem que ser bitolado em uma só área. Se desenvolva. Se desenvolva, igual você falou. Poxa, você tem sonho ainda de estudar direito. Então, se desenvolva em todas as áreas que você puder, porque você não sabe qual é o talento que vai ser solicitado depois. Eu não sei o que Deus vai me pedir. Eu era analista de sistemas, virei fotógrafo, de fotógrafo comecei a trabalhar com vídeo. Hoje eu estou fazendo podcast e falando com pessoas. E Deus está me colocando essas oportunidades. Eu falo, Deus, ainda não entendo direito para quê. Eu só sei que se eu tenho essa oportunidade, eu vou ser oportunista. Sempre sendo oportunista, no bom sentido. Mas sempre sendo oportunista. Exato, exato. Então, cara, mais uma vez, obrigado por isso. Obrigado, muito obrigado mesmo. Antes da gente finalizar esse episódio, eu vou te falar novamente, porque realmente a gente tem que mostrar a honra a quem nos estende a mão e tudo mais. Então, se você precisa de cadeiras, vai lá, procura nosso patrocinador do episódio, Cadeiras Amazonas. São essas cadeiras que a gente está aqui. Eles têm outros modelos também, mas eu não podia encerrar sem falar disso. Muito obrigado. E gostaria que você fizesse o agradecimento que você quiser, para quem você quiser. O microfone agora é seu, antes da gente encerrar. Bom, eu quero agradecer, expressar minha gratidão aqui. Primeiro ao Senhor, Deus, que sem Ele é impossível isso tudo acontecer. A gente só entrega o que a gente tem nas mãos dele e quem faz é Ele. Tudo que tem de bom na gente não é nada nosso, é tudo dele. Então a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Se amanhã eu não quiser fazer, ou se amanhã eu morrer, ele vai levantar uma pessoa 10 vezes melhor do que eu para fazer. Então, expressar minha gratidão a Deus, expressar minha gratidão à minha esposa, que é minha companheira, que é minha amiga, que é minha... É que ela não apareceu aqui, gente, mas ela é quietinha, ela é tímida, mas ela é uma pessoa de pulso, corajosa, firme, tem seguido a voz de Deus, tem dado ouvidos à voz do Senhor. Expressar minha gratidão aqui ao pastor Robson, na pessoa da Sim, que é quem nos mantém lá, o reverendo Daniel Silva, que é o superintendente geral da nossa igreja, ao bispo Shannon Trulove, que é o líder da nossa igreja dos Estados Unidos, que também tem cuidado de nós lá, a missionária Glenda, que tem cuidado de nós, e não posso esquecer de maneira nenhuma de agradecer aqui também mais uma vez o Christian e a Iris, que foi quem me deu apoio no começo do ministério, estiveram lá para me ajudar. Hoje pastorei uma igreja aqui no Brasil. E agradecer a você, Rodolfo, porque, para quem não sabe, essa ideia de fazer o podcast aqui surgiu numa conversa muito informal numa mesma pizzaria, lá em Itatiba. E a gente estava conversando, depois do culto a gente estava conversando e tal, isso aqui. Aí o pastor Márcio falou, por que você não leva ele lá e tal? E eu falei assim, eu vou nada, não conheço, não sei como é que é, né? Eu falei assim, não. Aí ele falou assim, o que você acha? Eu falei assim, eu vou, mas despretensiosamente. E essa oportunidade, essa abertura que você está dando pra gente aqui, compartilhar um pouco mais do que o Senhor tem feito lá e falar da bondade dele. Eu acho que isso não tem oportunidade melhor do que falar da bondade de Deus. E os nossos votos é para que Deus abençoe muito sua caminhada, porque eu tenho certeza que tudo isso aqui foi dedicado a Ele. E quando a gente dedica algo ao Senhor, é Ele que toma conta, é Ele que prospera, é Ele que ajuda.
Então a nossa oração é para que Deus te abençoe, abençoe sua empreitada, sua família, seus planos, e que o Senhor continue fazendo do seu coração esse coração para abrir para as pessoas falarem da bondade de Deus. Então, assim, que Deus te abençoe muito. Muito obrigado pela oportunidade. Tava bem nervoso no começo, mas deu tudo certo. E nossa oração é para que o Senhor continue te ajudando sempre. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E se você ficou até aqui, não esquece, já comenta, já deixa muito comentário do que você achou desse episódio. Curte também e compartilha com aquela pessoa que nunca viu algo parecido com nada disso que a gente conversou, ou que talvez tenha esse desejo e não sabe como. Então compartilha esse episódio e eu te vejo no próximo. Até mais, muito obrigado.